A verdadeira atração não nasce do que você tenta demonstrar aos outros, mas da força inabalável de um homem que não precisa da aprovação de ninguém para saber o seu próprio valor. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Em um mundo onde a audiência parece virar moeda de valor, onde o respeito se mede por aplausos alheios e a validação externa dita o ritmo da existência, o estoicismo emerge como um farol implacável que nos relembra da autenticidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos prevenia contra o erro que é entregar a nossa alma à opinião dos outros, pois a opinião alheia é volúvel e efêmera. Para ele, a verdadeira força reside em saber que o único juiz genuíno de seu próprio caráter é você mesmo. Essa inversão da busca, abandonar a urgência de ser aceito para se aceitar, faz com que a pessoa deixe de ser prisioneira das expectativas externas. Quem se agarra às rédeas da própria mente não se perde no labirinto do que os outros pensam. Isso cria um magnetismo que não depende do teatro das aparências, mas sim da serena certeza interna. Tal segurança silenciosa não clama por aplausos, porque não se alimenta deles. Esse fenômeno está intimamente ligado ao conceito grego de autarqueia, ou autossuficiência, tão caro a Epicteto. Ele ensinava que a excelência humana não está em manipular o ambiente ou forçar desejos, mas em cultivar a virtude dentro de si, independentemente das circunstâncias externas. Quando um homem constrói seu caráter pautado no domínio dos desejos e na resistência aos vícios da alma, ele se torna um ponto de referência natural. Não porque ele precise comandar, mas porque sua integridade, como a rocha impenetrável ao vento, desperta algo semelhante ao respeito instintivo dos elementos. É essa autossuficiência do espírito que faz a busca por aprovação se dissolver em irrelevância. Quem é autárquico não se curva. Quem é autárquico não se esconde por trás de máscaras. Quem é autárquico está inteiro, mesmo diante da crítica ou do silêncio do mundo. Sêneca, em suas cartas, reforça esse entendimento, apontando que a verdadeira dignidade não se conquista pela fama ou pelo favor social, mas pela firmeza da alma e pela insistente prática do que é justo. O que conecta esse magnetismo invisível é a prática diária da virtude, coragem, temperança, justiça e sabedoria. Ainda que o mundo esteja inclinado à efemeridade e às superficialidades, é a constância de um espírito virtuoso, que não apenas atrai, mas transforma. Esse atrair não é um exercício de manipulação ou jogo social, mas uma emanação natural de quem tem um centro forte e inabalável. É a aura silenciosa da pessoa que não sente falta de nada, porque em si mesma encontra tudo o que importa. No entanto, entender a rejeição da validação alheia não significa isolamento nem arrogância. Epicteto, ao confessar que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não, estende essa realidade para a esfera das relações humanas. Quando o homem estoico renuncia a paradigmas alheios de valor e se funda em seus próprios princípios, ele se disponibiliza para o mundo a partir de um lugar genuíno, sem agendas ocultas ou carências disfarçadas. Essa sinceridade profunda, longe de afastar, cria uma ressonância que atravessa as máscaras e ambições. Aqui, o magnetismo se traduz não em sedução forjada, mas em uma autenticidade tal que o contato com o outro acontece livre de artifícios. E é nesse encontro, verdadeiramente, que a atração floresce. Contudo, há um paradoxo que poucos percebem. Quanto mais se persegue a aprovação externa, mais se enfraquece o campo magnético natural do ser. Esse fenômeno remonta ao ensinamento de Marco Aurélio. Para quem tentar agradar a todos é uma negação da própria natureza. A razão, a individualidade e a virtude se perdem no caos das opiniões mutantes, criando um vazio existencial que mais atrai ansiedade que respeito verdadeiro. O homem que busca aplaudir é refém do vento, enquanto o homem estoico instrui sua alma para ser o rochedo. Assim, o magnetismo da autossuficiência só pode ser conquistado no limiar entre a aceitação das coisas que não controlamos
e o empenho sério naquilo que depende exclusivamente do uso virtuoso da razão. A força de caráter que se exala dessa postura não é combustível para a vaidade, mas tampouco se esconde por timidez. Sêneca, nessa, novamente, esclarece que a verdadeira grandeza não se trata de conquista superficial, mas da harmonia interna. A serenidade de quem domina a si mesmo é a única posse real, pois nem os bens materiais, nem os louvores externos são permanentes. Quando um homem sabe quem ele é para além do ruído social, ele vive imune ao capricho das circunstâncias e, paradoxalmente, se torna um centro irradiador para outros que também buscam estabilidade. Este é o terreno fértil onde se planta o respeito genuíno e cresce a atração que não se pode fingir. Ainda que nossa cultura atual premie o efêmero e celebre o espetáculo do desempenho externo, os estoicos insistem num retorno à essência. O brilho verdadeiro, ensinam, não provém da luz que se atrai, mas da luz que se gera internamente e que nunca se apaga. A virtude prática ancorada na autossuficiência. Essa luz, quando se agrupa com a razão e se fortalece no autocontrole, enxerga além das ilusões passageiras e nos chama a ser não aquilo que o mundo deseja ver, mas aquilo que a alma reconhece como seu dever mais elevado. Neste lugar interno de firmeza e clareza, o talento sobrenatural da atração magnética se revela como efeito secundário natural, não como alvo primário de desejo. Portanto, é fundamental que a busca pelo magnetismo pessoal não seja confundida com a busca por popularidade ou admiração superficial. A autossuficiência, ou autarqueia, é a fundação não apenas da liberdade, mas da irresistível centripetação do caráter forte. Cada passo rumo à virtude gera um campo gravitacional invisível, que irresistivelmente seleciona aqueles que desejam se aproximar, não para preencher nossas faltas, mas para compartilhar do que é autêntico e duradouro. Entender essa dinâmica muda a perspectiva. É na recusa do aplauso fácil que se constrói a imensa capacidade de influenciar o mundo em sua força mais pura, a atração que nasce da alma livre. A essência da atração verdadeira encontra suas raízes na compreensiva aceitação da dicotomia do controle. No universo estoico, reconhecemos que a única esfera legítima de domínio está em nossa própria virtude e ações, enquanto o juízo, o interesse e a vontade alheia permanecem fora do alcance da nossa governança. Marco Aurélio, imerso nas batalhas do poder e da responsabilidade imperial, insiste que não podemos influenciar o que sentem os outros, nem controlar suas decisões. Podemos, entretanto, cuidar do jardim interior, onde florescem nossas qualidades humanas mais genuínas. É nessa selva pessoal de esforço e disciplina que reside a verdadeira força magnética, não na manipulação das impressões alheias, mas na integridade inflexível com que nos apresentamos ao mundo. Sêneca, ao refletir sobre a natureza do afeto, torna claro que o apego à aprovação externa é um entrave para a alma livre. Ao invés de buscar obsessivamente a validação alheia, a alma virtuosa cultiva a autossuficiência como uma fortaleza inabalável. Essa autarqueia não representa isolamento, mas uma plenitude interna que, paradoxalmente, atrai com irresistível poder. Pois nada é mais sedutor do que alguém que, do seu próprio centro, irradia uma serenidade e uma confiança construídas sobre a razão e o domínio das paixões. Aquele que se sabe mestre de si mesmo não se deixa um escravo do desejo de ser aceito. Esse contentamento é um selo etéreo que convida o outro a se aproximar não por necessidade ou carência, mas por admiração genuína. Epicteto nos ensina também a diferenciação precisa entre o que depende de nós e o que não depende. Esta clareza serve como bússola inquebrantável para quem ambiciona um caráter magnético. É fútil insistir em manipular modos externos para provocar afeição ou influência, porque tais coisas pertencem à esfera dos eventos externos e contingentes. O verdadeiro poder reside na transformação interna, no cultivo diário dos motivos corretos, na prática contínua da virtude, justiça, coragem, temperança e sabedoria. É esses atributos que constroem, de dentro para fora,
o magnetismo incomparável que ninguém jamais poderá roubar ou diminuir, pois não está ligado a circunstâncias passageiras, mas à estrutura perpétua da alma. Existe uma armadilha comum na busca pela atração: tentar se tornar uma imagem moldada pelos caprichos dos outros, adotando comportamentos forjados para despertar interesse imediato. Contudo, Marco Aurélio alerta que tal atitude é um convite à fragmentação interna, pois a alma desvia-se da sua própria natureza e cede terreno ao que ele chama de vontade dos outros. A praga da superficialidade enfraquece a autenticidade e distancia o ser da dignidade humana. Por outro lado, a excelência construída sobre a fidelidade aos princípios estoicos é um farol que nem a tempestade dos julgamentos pode apagar. Atrair, neste contexto elevado, deixa de ser uma meta ou um meio, tornando-se apenas uma consequência natural e inevitável da congruência entre o dizer e o ser. Sêneca critica a busca desenfreada pelo reconhecimento externo como um vazio perigoso, um terreno fértil para a ansiosa dependência e a fragilidade emocional. Sua lealdade à virtude como guia supremo denuncia o engano que implica pretender controlar os sentimentos alheios via artifícios ou manipulações. A autossuficiência, para ele, não é uma fuga egocêntrica, mas um método consciente para cultivar um núcleo profundo de força e segurança interior. Esse centro firme não apenas resiste às provações das opiniões externas, mas desprende um magnetismo natural e sereno, sedução que escapa ao desejo efêmero e se fixa no respeito e na admiração duradouros. Epicteto, ao enfatizar que nossa liberdade só reside nas escolhas internas, convida-nos a questionar constantemente onde direcionamos nosso esforço e atenção. O valor para o outro, aquilo que de fato interessa, não pode ser fabricado ou comprado. Ele brota inevitavelmente da jornada árdua e silenciosa de quem busca ser melhor a cada instante, sem se curvar às expectativas e vaidades transitórias. Esta entrega autêntica ao aprimoramento moral e intelectual é um gesto de coragem que reverbera mais alto do que qualquer tentativa superficial de atrair. Quem age assim, embora não controle o desejo ou a resposta do outro, cria um campo magnético que jamais será ignorado por sua honestidade e solidez. No cerne da atração magnética está, portanto, o compromisso inabalável com a própria excelência. Um compromisso que rejeita como improdutivo qualquer esforço que não esteja alinhado com a razão e a virtude. Marco Aurélio argumenta que devemos agir como uma rocha que permanece firme na correnteza, não cedendo às pequenas ondas da aprovação ou da rejeição, porque seu poder reside em sua imutabilidade. Este é o contraste profundo entre a dúvida insegura que implora por reconhecimento e a confiança serena que nasce da consciência do dever cumprido. Esse equilíbrio é o que gera um magnetismo natural, o tipo de atração que não pode ser fabricado nem arrebatado, pois reside no espaço sagrado do caráter bem forjado. Sêneca, por sua vez, nos lembra que a verdadeira grandeza não se destina a agradar, mas a cumprir sua função moral. Assim, buscar ser alguém de valor é priorizar a coerência interna sobre qualquer vaidade exterior. O magnetismo que daí emerge é, paradoxalmente, discreto, pois não exige holofotes. Sua força está no silêncio eloquente da virtude. Essa postura serena de quem sabe seu propósito gera admiração silenciosa, um chamado não invasivo, mas irresistível, que transcende o jogo efêmero das aparências e penetra na essência do encontro humano. Finalmente, Epicteto oferece uma conclusão prática e concreta. Já que não controlamos o interesse ou o afeto do outro, gastar energia para tentar influenciar tais reações é desperdício de força vital. Melhor empenhar-se em moldar uma alma que não dependa de nada além de si mesma. Tal autossuficiência torna-nos não apenas imunes à rejeição, mas também intensamente atraentes, porque o valor que carregamos não reside na aceitação externa, mas no amor e respeito inabaláveis por nós mesmos. Isso é o que torna alguém verdadeiramente irresistível. Não o dom de cativar, mas o poder de permanecer inteiro e íntegro em meio ao imprevisível teatro das relações humanas.
A verdadeira beleza da alma, conforme nos revela Sêneca, não reside no efêmero brilho do exterior, que o tempo e as circunstâncias corroem inevitavelmente, mas na sólida estrutura moral, forjada pelo exercício constante da virtude. Ele nos convida a distinguir o que é superficial do que é essencial, alertando para a ilusão do ornamento externo que, embora atraente à primeira vista, é incapaz de resistir aos embates da vida. Assim, a alma digna não se curva às vaidades passageiras. Pelo contrário, ergue-se no silencioso domínio de si mesma, tornando-se uma fortaleza inabalável. Esse pulsar interno, mais que qualquer adorno material, é o que imprime no caráter uma beleza que transcende o olhar. É a forma autêntica de atração magnética. A dignidade que brota do domínio sobre as próprias paixões é uma postura que fala sem palavras, que se impõe com suavidade e firmeza. Sêneca ressalta que o que realmente embeleza o homem não é o que reluz na superfície, mas a integridade com que ele vive. O rosto tranquilo, a voz medida, a caminhar sereno, tudo se origina dessa profundidade interior. É a respiração constante da razão que sustenta o corpo e a mente diante dos ventos contrários, conferindo um magnetismo inconfundível a quem reconhece seu valor, não pelo que ostenta, mas pelo que é capaz de manter intacto dentro de si. A verdadeira segurança emana desse cultivo cotidiano da alma, porque o estoico aprendeu que a única parte da vida que lhe pertence incondicionalmente é o próprio caráter. O adornar-se com preciosidades externas pode atrair olhares. Entretanto, sem o lastro da virtude, essa atração é efêmera, desliza como sombra durante o crepúsculo. Sêneca nos adverte contra a sedução do que é superficial, pois a alma que se deixa prender a essas imagens, quando confrontada com a adversidade, desmorona. Por outro lado, o homem que se exerce no desapego dirige seu olhar e seus esforços para lapidar o interior, sua mente, seus juízos, sua conduta, pois compreende que só aquilo que permanece impassível ao tempo merece ser chamado belo. Essa compreensão não diminui o apreço pela harmonia física ou pelos gestos elegantes, mas eleva-os à condição de meros veículos do ser, e não de seus fins. O estoico não anula o corpo. Ele sabe que a postura física, quando alinhada com o controle emocional, comunica autenticidade e poder mais profundos. A serenidade conquistada pelo autocontrole é um selo que imprime em cada gesto e olhar a força de um espírito autodeterminado. O estoico veste sua dignidade como armadura invisível, e essa armadura não é feita de arrogância, mas de sólida confiança nas próprias virtudes. É o que Marco Aurélio pontuou com ironia e sabedoria. Olhe sempre para dentro, para o que está sob seu domínio. O resto é teatro. Essa introspecção contínua permite criar uma linha tênue entre a simplicidade e a imponência, um equilíbrio onde cada ação carrega a gravidade de quem sabe quem é e para onde caminha. Eis o verdadeiro magnetismo pessoal, que não se rende às superficialidades nem se entrega ao tumulto das emoções volúveis, mas se impõe pela serenidade invencível daquele que se conhece e se honra. No silêncio do domínio próprio, revela-se uma verdade fundamental. A dignidade estoica não clama por reconhecimento externo, pois sua luz é autossuficiente. Sêneca esclarece que a alma adornada com virtude é seu próprio espelho e sua própria glória. Essa glória invisível não precisa de aplausos ou admiração. Ela simplesmente é, e ao ser, irradia uma força irresistível que atrai, não pela imposição, mas pela autenticidade. O caráter virtuosamente sustentado gera respeito e admiração, pois é a única forma de poder que não pode ser arrancada por influências externas ou crises passageiras. Isso configura uma verdadeira autarqueia, uma independência do mundo, onde a alma é senhor absoluto de si mesma e fonte inesgotável de atração. Quando a dignidade da alma se manifesta por meio da integridade, percebe-se que aquele que detém esse domínio tem uma presença que não precisa preencher espaços com palavras vazias ou gestos ensaiados. Ao contrário, sua postura comunica com clareza cristalina
a segurança de quem se sabe inteiro e sólido. Epicteto reforça essa noção ao afirmar que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões acerca delas. E é justamente essa compreensão que molda o estilo de vida que transmite indispensável autoridade moral. O domínio interno desativa as vozes da dúvida e da fraqueza, permitindo exalar uma aura de estabilidade que emana simpatia e respeito naturalmente. A beleza e o poder estão no alinhamento entre pensamento, sentimento e ação, e não em qualquer artifício superficial. Sob a ótica da ética estoica, a diferença entre o ornamento externo e a solidez interna torna-se a linha divisória entre a fragilidade passageira e a força duradoura. Enquanto o primeiro pode ser afetado por invejas, elogios ou críticas, o segundo permanece firme e hierático, não dependente do entorno para afirmar sua existência. Tal força, segundo Sêneca, é o que define a verdadeira liberdade, a liberdade espiritual e moral que faz o indivíduo imune às tempestades da sorte. É essa liberdade que atrai silenciosa, porém eficazmente, e que revela o caráter estoico como aquele que possui a mais profunda forma de magnetismo. A irresistível atração da alma virtuosa, adornada não por interesses ou aparências, mas pelo domínio absoluto de si mesmo. Nesta constante busca pela dignidade da alma, o estoico constrói um templo interior que nenhum sofrimento pode profanar. Marco Aurélio expressa isso na certeza de que, embora o mundo exterior seja caótico e instável, a alma fundada na razão e na virtude permanece indomável e poderosa. É essa indômita fortaleza que conduz à verdadeira autossuficiência, não à arrogância do isolamento, mas à liberdade obtida pelo reconhecimento de que nada fora do controle pessoal pode diminuir o valor de um caráter firmemente estabelecido. Como consequência natural, aqueles que detêm tal domínio irradiam atração magnética, pois não necessitam buscar aprovação. Eles são, em si mesmos, a medida inquestionável de dignidade e beleza. A postura de quem tem domínio sobre si é, portanto, mais do que uma simples configuração corporal. É uma linguagem silenciosa da alma, em harmonia com o cosmos racional. Esta postura impregna o indivíduo com uma aura distinta, marcada pela serenidade ante a incerteza, pela coragem diante dos desafios e pela justiça em todas as ações. Epicteto ensina que a verdadeira força não reside em controlar o mundo, mas em controlar o próprio juízo sobre o mundo. Esta internalização do poder significa que o estoico não oscila conforme as opiniões alheias ou status social, mas se mantém firme em sua virtude, o que produz naturalmente o magnetismo pessoal que não se proclama, mas se impõe pela evidência da integridade. O cultivo da dignidade da alma, portanto, pode ser considerado a mais nobre das atividades humanas à luz do estoicismo. Sêneca revela que enquanto a aparência exterior pode ser adornada e renovada, a beleza da alma é obra diária da disciplina e do exame constante. Essa beleza interior transcende as contingências e cria uma esfera própria onde habita a liberdade e a força moral. Ao agir sob esses princípios, o homem virtuoso projeta uma forma de atração inédita, aquela que não se dobra à moda, nem depende da aprovação alheia, mas alicerça-se numa presença sólida, plena de sentido e autenticidade. É neste terreno que o verdadeiro magnetismo do caráter estoico floresce, inabalável e irresistível. Nessa dimensão, a autossuficiência passa a ser compreendida não como isolamento, mas como independência libertadora que transforma o indivíduo em um centro de gravidade emocional e ética. Quem alcança esse nível de controle avança para além das paixões desordenadas e das necessidades impostas pela opinião pública, encontrando em si mesmo seu próprio universo valorativo. A dignidade da alma, como concebida pelos estoicos, convoca um convite silencioso à proximidade, não pelo encantamento efêmero, mas pela sinceridade impactante de quem vive com propósito e integridade. Assim, a atração magnética do caráter não é senão o reflexo natural da harmonia entre razão e vontade, o sinal indiscutível do virtuosismo moral que ninguém pode ignorar. Em suma, o adorno externo é efêmero, mutável e, portanto, frágil diante da impermanência da existência.
ao passo que a beleza da alma estoica representa a verdadeira força, aquela que resiste ao sopro do tempo e às intempéries da vida. A dignidade que decorre do domínio próprio não clama por aplausos, pois sua luz é intrínseca e silenciosa. No entanto, ela não passa despercebida, porque sua presença é palpável. Um magnetismo natural que atrai o olhar mais atento e respira no silêncio da coragem, da constância e da verdade. É este caráter firme, pleno de virtude e autossuficiência, que torna qualquer indivíduo irresistivelmente magnético, revelando a mais alta expressão da força humana, o poder da alma que se mantém invencível. A virtude estoica não é mera abstração, nem um conjunto de regras estanques a serem postas em prática mecanicamente. Ela se encarna verdadeiramente no propósito que guia a existência de um homem. Marco Aurélio, em suas meditações, insiste na necessária clareza da intenção que deve permeá-lo a cada ato, a cada gesto e a cada pensamento, como se cada momento fosse uma oportunidade única para manifestar aquilo que de mais elevado carregamos dentro de nós. A força do caráter robusto não brota do acaso nem da casualidade, mas da plena consciência de um norte definido, de uma missão que impele o indivíduo para além da superficialidade. Não há atração maior do que a energia sincera de alguém que sabe para onde caminha, cuja alma não vacila diante das disputas vanas da vida. Neste aspecto, agir com intenção se torna não um dever imposto, mas uma consequência natural da razão que domina as paixões e das convicções firmes que sustentam o ser autêntico. A direção que confere magnetismo ao homem virtuoso é, portanto, ancorada na inquebrantável serenidade da autossuficiência, ou autarqueia, como definiam os antigos. Sêneca nos lembra que o verdadeiro sábio não depende da aprovação ou da ajuda dos outros para sua felicidade. Ele é autônomo em seu balanço interior, imperturbável frente às oscilações externas. Essa autarqueia revela-se não como isolamento frio ou desprezo pelo mundo, mas como uma esfera de liberdade alcançada pela integridade do caráter, pela solidez da razão e pela justeza moral. O propósito, desse modo, é a bússola que evita que o homem se perca na proliferação das emergências e distrações cotidianas, em uma era onde o efêmero compete com o importante na arena do desejo humano. Esta fixação na missão encoraja uma energia que se espalha naturalmente para quem está ao redor, concentrando-se no que importa, recusando-se a dispersar-se em vaidades ou em busca de sentidos externos imutáveis. Epicteto, mais ainda, lança luz sobre a escolha ativa do foco e do controle que o sábio exercita para construir seu rumo. Não são as contingências ou as vicissitudes do destino que definem a constância do indivíduo, mas a força daquilo que ele escolhe como seu norte inamovível. Ter um propósito claro, algo que transcenda o imediatismo do prazer e do ganho efêmero, é assumir a responsabilidade última pela própria vida. É estabelecer um compromisso com a coerência entre pensamento e ação, entre aquilo que se deseja e aquilo que se realiza. Esse alinhamento interno gera uma espécie de brilho, uma energia magnética que pode ser percebida mesmo por aqueles que nada sabem das teorias filosóficas às quais o indivíduo se ancora. Assim, a virtude torna-se não apenas um ato isolado, mas uma atmosfera emocional e espiritual que envolve o homem em sua caminhada, tornando-o um farol em meio à nebulosidade dos espíritos desconectados. O propósito, como potência realizadora da vida estoica, transcende o mero sucesso instrumental. Ele é o campo de batalha onde se trava a conquista do autodomínio e da liberdade verdadeira. Marco Aurélio, ao escrever que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, enfatiza que a intenção concentrada concentra também as forças da alma, direcionando-as para o melhor resultado possível, que é a realização do chamado interno à virtude. Esse chamado é um imperativo moral que desenha um caminho autoral e inalienável, à prova das tormentas do infortúnio e da inveja alheia. O homem que age de acordo com seu propósito profundo demonstra uma harmonia consigo mesmo, uma sincronização entre razão, emoção e vontade, que provoca respeito silencioso e admiração genuína.
Ele não precisa conquistar os outros por costumes artifícios. Seu magnetismo provém da congruência entre o que é e o que projeta ser. Na arena do inevitável conflito entre o que se deseja e o que se pode controlar, a definição clara de um propósito é a cadeira sólida a partir da qual o estoico se ergue contra o caos. Não é apenas a perseverança cega ou a teimosia que o move, mas uma escolha madura e consciente de perseguir o que merece ser perseguido, mesmo que isso acarretasse sofrimento e rejeição. Sêneca, ao aconselhar que se viva com unanimidade, isto é, sem contradição entre os próprios juízos e ações, indica que a integridade originada do compromisso com um propósito interior é ela mesma a fonte da sedução mais poderosa. Homens e mulheres assim tornam-se objetos de admiração, porque refletem uma liberdade que é, paradoxalmente, a mais profunda forma de conexão com o mundo. Pois aquilo que se faz com sentido verdadeiro jamais deixa de comunicar um testemunho sincero ao outro. A serenidade, outro pilar do estoicismo, se combina intimamente com o senso de missão e propósito, para conferir ao caráter uma profundidade que não se esgota na superficialidade das emoções momentâneas. Esta serenidade é um estado conquistado, como explica Epicteto, quando deixamos de esperar que o mundo seja como desejamos e passamos a trabalhar apenas naquilo que depende de nós, sobretudo no desenvolvimento do próprio caráter. Um homem focado em sua missão não se perde nos labirintos do ressentimento, da inveja ou da ansiedade. Pelo contrário, ele transcende tais entraves porque está ocupado com a construção do seu próprio templo interno. A sua atração magnética nasce da quietude firme, da certeza silenciosa de um destino a cumprir, da execução contínua e firme do que prometeu a si mesmo. Tal constância gera confiança, pois o outro pode reconhecer a solidez desse homem para além da aparência, uma autenticidade que não se compra nem se vende, mas se conquista no campo da razão e da disciplina. A potência do propósito como bússola não elimina, entretanto, a exigência da flexibilidade estoica, que não confunde rigidez com força. Marco Aurélio constantemente pondera que, embora cada ação deva ser feita com clareza e intenção precisas, o destino é um rio que muda de curso e ao qual se deve adaptar a embarcação. Compreender que o propósito não é uma camisa de força, mas um farol, permite ao homem virtuoso enfrentar o imprevisível com uma coragem altiva, pois seu magnetismo não depende exclusivamente dos resultados imediatos, mas da fidelidade ao processo de crescimento interior. Seu carisma contagia porque há nele algo mais profundo do que a busca por resultados externos. A busca pela excelência da alma, guiada pela sabedoria antiga que Marco Aurélio ensinou com sua vida própria como exemplo. Assim, a atração magnética do caráter estoico não é uma questão de técnicas sociais nem de manipulação emocional. É a expressão de uma alma que tem clareza de seu propósito e a tranquila certeza da virtude como caminho. É o brilho natural daquele que age com intenção, que sabe que seu valor está no comprometimento com o que realmente importa e que não se deixa abalar pelas flutuações do mundo corruptível. Sêneca nos alerta que, em última instância, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. O homem imantado pelo propósito domina seu tempo, direciona sua vontade e estrutura sua existência em torno de metas que ultrapassam a efemeridade. E é essa transcendência que o torna irresistível para aqueles que ainda buscam sentido e firmeza em uma época de displicência e superficialidade. O verdadeiro magnetismo nasce da autenticidade irrepreensível de um caráter forjado nas exigências da razão, da virtude e da missão clara. Um convite silencioso para que muitos outros reencontrem a força interior que é o núcleo da liberdade humana. A temperança, virtude cardeal no âmago do estoicismo, não é mera moderação superficial, mas um rigoroso domínio das paixões que, quando cultivada, erige uma fortaleza interior inacessível às tempestades externas. Marco Aurélio, em seus reflexos, exorta-nos que somos filhos de um tempo efêmero, onde a serenidade nasce da medida e do equilíbrio. Assim, ao refrear o ímpeto das emoções desenfreadas,
Não apenas nos asseguramos contra os danos que o descontrole promove, como também nos apresentamos ao mundo com uma solidez que confere magnetismo. Aquele que domina seus apetites e angústias não clama por aprovação alheia, não se rende a chantagens emocionais e não se deixa arrastar pela turba dos impulsos passageiros. Emergir do caos com a mente incólume é construir uma aura de mistério, um silêncio eloquente que capta olhares curiosos e respeito genuíno. É a aura do homem verdadeiramente livre, pois, como Sêneca lamenta, muitos são os escravos de si mesmos, acorrentados a desejos e desesperos que os pulverizam social e espiritualmente. O desapego emocional requer, porém, uma coragem incomum, uma disposição firme para suportar a solidão interior sem se tumultuar. Epicteto ensina que a liberdade está na escolha das próprias reações e que nada externo pode perturbar quem decidiu governar sua alma com justiça e prudência. Ao cultivar esse desapego, não nos tornamos indivíduos frios ou insensíveis, mas passageiros de um navio que navega águas incertas com a mão firme no leme, indiferente às vagas que batem na proa. Essa estabilidade emocional concede um poder inconfundível, a capacidade de estar só e ser completo. Há nele um mistério que fascina, porque a sociedade frequentemente teme a solidão e depende de muitos para preencher seus vazios interiores. Estar bem sozinho é uma declaração de autossuficiência. É um espelho da alma que não carece de adereços externos para se afirmar. Marco Aurélio reforça essa ideia ao ponderar que a felicidade está dentro de nós mesmos e não em bens ou circunstâncias alheias. Essa autossuficiência emocional não é uma construção orgulhosa ou isolada. É uma integridade profunda que convida à interação social sem dependência. O caráter que floresce na temperança instila na alma um silêncio digno, um recorte nobre que distingue o indivíduo da massa ruidosa e ansiosa. O magnetismo que daí emerge não é busca de aplausos. Contudo, atrai por sua inabalável autenticidade. Como Sêneca aponta, o homem sábio não se curva às vontades alheias nem cede ao desespero diante da ausência. Sua fortaleza é tão interior que qualquer conexão social que estabelece é fruto de respeito conquistado, nunca de carência. A ânsia, o desespero ou a inquietude são cantos de fraqueza. O estoico que abraça a temperança e o desapego emocional cria em sua presença um campo de energia, um vácuo gravitacional onde as pessoas são irresistivelmente puxadas em busca daquele equilíbrio que pouco dominam. Nesse estado, a vida social é vivida com plena presença e desprendimento simultâneos. O estoico entende que a comunhão com os outros não é condição de sua felicidade, mas manifestação de sua generosidade e virtude. Essa consciência serena de não depender do outro para se sentir inteiro, liberta-o da ansiedade do pertencimento cego, das demandas incessantes por afeto e reconhecimento instantâneos. Essa liberdade interna transparece como força magnética, pois cria uma imagem de líder natural, alguém que mesmo na ausência, mantém intacta sua imperturbabilidade e brilho moral. Epicteto afirma que a verdadeira fortaleza reside em não permitir que algo fora do próprio juízo o turbe. Alguns erroneamente confundem isolamento com fraqueza, mas o estoico, graças à temperança, eleva o estar só a uma nobre arte de autoencontro. No universo onde o valor social frequentemente se confunde com exibicionismo social, a temperança e o desapego emocional invertam essa regra. Quem não implora por atenção nem desespera por companhia, reflete uma confiança e firmeza raras. Seu silêncio não clama, mas atrai. Sua serenidade não é apatia, mas controle ativo. Sua presença não precisa de adornos, porque sua essência é o próprio encanto. Essa é a natureza magnética do caráter estoico. Aquele que percebe que a grandeza não reside em como nos mostram, mas em como nos sustentamos em nossa solidão. Marco Aurélio reconhece que a vida social do sábio é feita, acima de tudo, de diálogo interior, e que a virtude é a única companhia permanente no caminho da existência. Quanto mais suportamos a falta e o vazio sem perder a equanimidade, mais a aura cresce e mais nos tornamos irresistíveis aos olhos
dos que notam a diferença entre quem é verdadeiro e quem é mero reflexo das opiniões alheias. A temperança também se manifesta como proteção contra a proliferação do sofrimento inútil. A ansiedade, o desejo exacerbado e a dependência emocional são fontes naturais de dor que fragmentam o eu e diluem o valor pessoal. Ao aprendermos com Sêneca a medir as nossas paixões, descobrimos que a calma não é resignação, mas uma arma contra a tirania das necessidades não essenciais. Esse controle da alma liberta-nos para tomar decisões com clareza e firmeza, o que, por sua vez, sustenta um magnetismo cerebral e emocional que os outros percebem como algo raro e desejável. Ninguém busca a companhia de alguém perdido em seu próprio tormento, mas conserva um espaço especial para quem caminha com serenidade e domínio, mesmo quando a vida o confronta com adversidades severas. A potência do desapego emocional também reside na habilidade de não combinar o nosso valor pessoal a sucessos efêmeros ou relações passageiras. Epicteto nos lembra que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que está além do nosso controle, e que a liberdade verdadeira se encontra em nutrir o que cabe ao nosso poder, ou seja, a virtude e a racionalidade. Essa adesão consciente à temperança torna nosso viver um testemunho constante de estabilidade, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. A serenidade diante dos infortúnios cria uma aura invencível. O estoico não se distrai com situações externas, porque reconhece que a fortaleza está no caráter e que a paixão que se desmedida o arruína. Essa constância é o que torna o indivíduo não apenas admirável, mas irresistível, pois irradia uma força paciente e silenciosa, diferente do brilho fugaz dos sensacionais e superficiais. Na prática cotidiana, essa virtude traduz-se em um controle preciso sobre os impulsos que convidam à exposição exagerada, à busca de validação ou à dependência emocional. A pessoa temperante cultiva o desapego, não no sentido de alienação, mas como liberdade de ser completo consigo mesmo. Essa integridade se reflete nos olhos, na postura, no silêncio e até no tempo que alguém escolhe para se recolher. Dentro dessa harmonia, o homem estoico é impenetrável à manipulação social e ao desespero de vazios afetivos. Essa é a verdadeira autarqueia, não uma autossuficiência arrogante, mas uma suficiência interior que sustenta a dignidade e cria, sob sua superfície calma, um campo magnético de respeito e fascinação. Em última instância, a temperança e o desapego emocional erguem uma barreira invisível que protege a alma das tempestades do mundo e, ao mesmo tempo, a destaca como um farol. O estoico que não desespera, que sabe estar só e florescer ali, revela ao mundo que a verdadeira força não está no grito, no clamor ou na dependência emocional, mas na calma vigilância de quem valoriza, acima de tudo, a virtude e a razão. Esse equilíbrio sustentado torna-o irresistível, não pela busca ativa de poder ou sucesso, mas porque a profundidade de seu caráter é uma promessa, sutil e irresistível, de constância, de coragem e de liberdade. No silêncio do desapego e da moderação afloram os enigmas de uma alma firme, e esse mistério é, paradoxalmente, a forma mais elevada de magnetismo que um ser humano pode irradiar. A verdadeira soberania da mente, segundo Epicteto, reside na capacidade inabalável de governar-se a si mesmo, de não permitir que as paixões, esses impulsos furiosos que emergem sem convite da sensibilidade humana, dominem os recantos mais íntimos do ser. A mente do homem livre é para o sábio estoico um reino inviolável, cujas fronteiras são defendidas com a firmeza da razão exercitada e a serenidade da absoluta indiferença quanto aos fatores externos. Epicteto nos alerta para o perigo de sermos cativos das aparências, da beleza alheia e das vaidades que o mundo estreito dos sentidos impõe. Admirar sem se perder, desejar sem se tornar dependente, eis a linha tênue entre a liberdade e a escravidão interior, entre a vontade verdadeiramente nossa e o mero reflexo das expectativas alheias. Existir sem se submeter às tempestades dos afetos externos é a plenitude da autossuficiência, a autarqueia que tanto reverencia a filosofia estoica.
Por isso, o filósofo liberta-se da tirania dos aspectos superficiais e efêmeros da beleza, que, embora atraentes, carregam o veneno da ilusão. A mente estoica reconhece que toda forma é transitória, que a aparência é um véu leve e mutável sobre a essência invariável. É esta constância da alma, esta comunhão indissolúvel com a virtude, que imprime ao indivíduo um magnetismo silencioso e irremovível. Enquanto o mundo se altera em suas fachadas, o estoico permanece sólido, um pilar de equilíbrio onde não penetra o sopro volúvel da superficialidade. É uma força que não exige nada, que possui tudo em si mesma e por isso mesmo se torna irresistível. Como suplemento dessa força, Epicteto instrui que o desejo verdadeiro não se dirige para as coisas externas, mas para aquilo que está ao alcance do nosso domínio, os nossos pensamentos, ações e juízos. Quando esse direcionamento é compreendido e praticado, a mente ganha autonomia e o fluxo dos eventos externos se torna secundário, incapaz de arrastar o espírito para a perdição do descontrole. Em outras palavras, o estoico exerce a arte suprema da atração. Ser livre, intacto diante de paixões e aparências, e por isso mesmo ser admirado não por uma presença efêmera, mas pelo caráter sólido e firme. A soberania da mente também implica a consciência de que o admirar, o sentir atração, o desejar, são movimentos naturais do homem, e não algo a ser repudiado ou negado. Epicteto não advoga a supressão dos sentimentos, mas a sua reorientação. Aquele que observa o belo, ou anseia por algo externo, deve fazê-lo de dentro para fora, centralizando sua compreensão no que depende de si e no reconhecimento dos limites impostos pela natureza da realidade. Assim, o admirar torna-se um ato ponderado, não uma servidão. Seguindo essa lógica, a mente não é mais um campo de batalha onde se travam guerras contra forças indomáveis, mas um templo onde a paixão é domada e transmutada em admiração plena e serena, que não diminui a liberdade, mas enaltece a dignidade. De modo que a virtude torna-se o núcleo inquebrantável, a partir do qual se começa a verdadeira atração magnética. O autodomínio, habilidade vital para a prática da autossuficiência, é a força da mente que se mantém ilesa ao contato com as belezas externas, quando estas são contempladas com discernimento e despreendimento. Este exercício constante de vigilância sobre os próprios impulsos é a demonstração prática da filosofia de Epicteto, que afirma: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Assim, o estoico aprende a afastar as sombras das paixões, alcançando sempre a luz pura da racionalidade e da calma invencível. Esse poder da mente soberana também revela uma das maiores ironias da atração pessoal. Os que não se deixam dominar pelo semelhante tipo de escravidão emocional, pela necessidade de aprovação ou pela insegurança que gera carência, criam um espaço interior tão vasto e profundo que naturalmente atrai outros. Diferente do magnetismo ilusório das aparências ou da exuberância volátil do temperamento descontrolado, a força que brota de quem domina suas emoções e juízos mostra uma invencível serenidade, um rigor ético e uma integridade que asseguram uma presença invejável e impenetrável. Esta aura de invulnerabilidade, paradoxalmente, não afasta, mas aproxima, porque toca nas raízes da autenticidade, onde ninguém poderá jamais interferir. Ao reconhecer a transitoriedade do externo e ao cultivar em contrapartida o eterno e imutável interior, o homem guiado pelo estoicismo redefine o conceito de beleza e atração. Sêneca, ao ecoar a mesma sensibilidade, lembra que o verdadeiro bem-estar nasce da alma impenetrável, do espírito que se molda à razão e não se dobra a amores passageiros. Epicteto complementa ao apontar que, na medida em que a mente fica imune às emoções desgovernadas, se instala um estado de autossuficiência que não necessita de nada além de si mesmo para irradiar luz. Esta luz, que emite a energia da virtude e da clareza, não é fácil de apagar, mesmo diante dos maiores esforços externos para intensificar as sombras das dúvidas e das inseguranças. O autodomínio não é sinal de frieza, mas de maturidade extrema. O verdadeiro rigor masculino que domina sem violar, que protege sem aprisionar, que deseja sem se render.
O homem estoico admira a beleza exterior, a excelência alheia, sem nunca permitir que tais contemplações fragmentem a sua liberdade interior. Desejar, por vezes, significa reconhecer a própria insuficiência relativa, mas o verdadeiro estoico sabe que este reconhecimento não é a prisão, e sim o caminho para a fortaleza da mente. Ele quer sim, pois quer na medida certa, consciente de que o desejo desmedido é o arruinador da alma. Ele ama sim, mas seu amor é um gesto de liberdade, um ato de expansão do próprio domínio interno, jamais uma fuga ou um apego bárbaro. Assim, o estoico convive com as forças que podem natural e legitimamente abalar o coração dos homens, sem jamais permitir que se tornem correntes que o prendam ou tumultuem sua paz. O magnetismo pessoal que surge dessas qualidades tornou-se a obra-prima da filosofia de Epicteto. Um magnetismo que brota da contenção, que se manifesta no silêncio da mente invencível, que permanece inalterável diante da beleza passante e das paixões efêmeras. Retendo o controle soberano sobre sua mente, o sábio torna-se, enfim, a expressão máxima da liberdade que seduz, pois ninguém é mais irresistível que aquele que já é senhor absoluto de si mesmo. A rejeição, frequentemente vista como uma ponte que nos distancia do reconhecimento alheio, tem para o espírito estoico o lugar e o significado que lhe são devidos. Meros fatos externos que pouco ou nada dizem sobre o valor intrínseco do indivíduo. Epicteto nos lembra que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos deles. Nesse sentido, encarar a negação, o recuo ou o afastamento do outro como um impacto contra o nosso caráter é uma inversão trágica e enganosa. A essência do senhorio sobre si está em reconhecer que as respostas externas, o não do outro, o fechar de portas, não ferem nosso âmago, pois a virtude não é subordinada a essas contingências. O equilíbrio interno diante da rejeição demonstra uma autonomia profunda, a autarquia capaz de fazer do ser o centro imutável da própria existência. Quando Marco Aurélio, na sua meditação, escreve sobre a necessidade de aceitar o que não depende de nós, ele está nos ensinando que a negação de nossos desejos externos, sejam reconhecimento, admiração ou companhia, não deve abalar a fortaleza da alma. A atratividade do caráter estoico reside, paradoxalmente, na sua indiferença aos moldes da aprovação social, pois esta não é a alma do que é virtuoso. Reconhecer a neutralidade do não é, portanto, uma resolução consciente e poderosa. Não é a recusa que desmonta o ser, mas a interpretação que fazemos dela. Quando percebemos o não apenas como um fato, como o silêncio do mundo que prossegue inexorável, o peso da rejeição esvazia-se e abre espaço para uma vida interior em meio à tempestade. Essa resiliência ante o indesejado alheio é a raiz do respeito profundo que nutremos por nós mesmos, porque nasce da constância virtuosa, não da oscilação do reconhecimento externo. Sêneca nos ensina que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que não tem controle sobre si. Rejeição e desinteresse neste prisma são elementos sobre os quais não detemos controle. Portanto, não se justificam em causar sofrimento. A lógica do estoicismo nos impele a investir nossos esforços naquilo que está sob nosso domínio. Nossas próprias escolhas, pensamentos e ações. Experimentar o desinteresse de forma lúcida amplia o espaço para a autossuficiência. Somos mais do que o julgamento alheio. Somos uma racionalidade vivente, um propósito em movimento. Assim, a rejeição deixa de ser um obstáculo metafísico ou um fim em si mesma e passa a ser um convite à contemplação serena da própria essência, alimentando uma espécie de magnetismo silencioso e indestrutível onde a pessoa brilha por aquilo que é e não pelo que lhe foi concedido externamente. Quando se luta contra o não, quando se reage com frustração ou medo da rejeição, faz-se justamente o contrário do estoico. Caminha-se para o eclipse da própria racionalidade. A força verdadeira do caráter não reside em conquistar todos os sim, mas em não perder o centro quando receber os não. E é este repouso que torna o indivíduo irresistível. Autarqueia no estoicismo não é apenas a independência material ou social,
mas a soberania das paixões e das expectativas irreais. Do ponto de vista prático, isso significa que um não externo carrega uma liberdade interior para refinar o diálogo conosco mesmos, para aguçar a reflexão filosófica e para afirmar ainda mais o propósito no que é verdadeiramente valioso e duradouro. Essa força tranquila, calmamente inabalável, reverbera no mundo como uma espécie de atração magnética cuja origem está no domínio interior. Marco Aurélio ensina que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos e, portanto, quando cada não for recebido com serenidade e diminuição das paixões perturbadoras, a alma permanece enobrecedora e íntegra. É essa constância, essa uniformidade da virtude diante do expor do acaso, que palpita uma força mais viril e atraente do que qualquer artifício de sedução efêmera. Nada seduz mais do que a congruência entre o que se é e o que se vive, sobretudo quando essa congruência não se dobra a qualquer vontade alheia, nem se distrai com rejeições externas. O estoicismo nos obriga, então, a considerar a rejeição não apenas como algo neutro, mas como prova concreta da nossa fidelidade ao princípio maior, a vida virtuosa. Epicteto afirma que a virtude é a única coisa boa e, portanto, a única coisa pela qual devemos nos preocupar. Tudo o mais é indiferente. Dessa isolada verdade, nasce uma ética prática, onde a autoestima cresce na medida em que se escuta o não do mundo, sem perder a gravidade e a serenidade. Lidar com a rejeição ecoa como um exercício de discernimento intransigente. Você escolhe o que aceitar, não o que o acaso apresenta. Essa seleção lúcida não é um ato supérfluo, é um ato soberano que constrói a aura da autossuficiência e da dignidade. Por mais que o vento contrário sopre, a rocha permanece inamovível. O não externo pode ser o ruído, mas o caráter estoico é a reverberação firme da razão. A coexistência do reconhecimento interior absoluto com a ausência de reconhecimento externo não apenas fortalece o respeito próprio, mas também dilata a alma para um propósito mais vasto. Marco Aurélio nos adverte que vivemos por pouco tempo, por isso é ridículo e absurdo depender da aprovação passageira dos outros ou sofrer por seus desdéns. O não impõe a questão ética final. O que você realmente quer que guie sua vida? A rejeição, ao não ferir a virtude, desenha o contorno do que é realmente valioso, e é nisso que reside o magnetismo estoico, não na necessidade do outro ou na vontade de ser aceito, mas no firme exercício da razão e da escolha. Essa fortaleza produz um efeito gravitacional. A pessoa se torna irresistível, não porque exige, mas porque não depende. Existem ainda dilemas mais sutis diante da rejeição que o estoico deve enfrentar, especialmente no âmbito das relações sociais e dos vínculos afetivos. A tentação de se sentir diminuído diante da indiferença pode parecer inevitável para a alma comum, mas para o filósofo da razão a pergunta muda. Quem realmente perdeu com essa rejeição? Na medida em que o outro se afasta pela sua própria escolha, que fundamento existe para o autocondicionamento ao instinto alheio? Esta reflexão gasta as ilusões do ego e fortalece o entendimento de que o respeito próprio tem fontes mais profundas do que a mera reciprocidade social. A virtude não requer testemunhas para validar sua existência. Ela é imutável, impecável, e seu poder de atração deriva dessa firmeza solitária. Do ponto de vista prático, enfrentar interiormente a rejeição com a lógica estoica implica um trabalho constante de revisão das nossas expectativas e desejos. Isso não é resignação passiva, mas uma técnica ativa e viril que nutre o autocontrole e a perseverança. Sêneca nos alertava para o perigo da alma entregue à dependência do exterior, pois ali a virtude encontra sua ruína. A rejeição, longe de enfraquecer, é uma oportunidade para examinar as próprias convicções e refinar o propósito. A serenidade diante do recuo social não significa brincar de indiferente, mas construir uma estrutura interior tão forte que o não vem para completar o cenário de vida sem jamais quebrá-lo. Ao se habituar a não interpretar a rejeição como um juízo sobre a própria essência, a pessoa desenvolve um magnetismo silencioso, porém irrefutável. Esse magnetismo não exige explicações.
Não implora aceitação, não busca aplausos. Ele simplesmente irradia de um lugar de poder absoluto e sereno dentro de si mesmo, o qual Epicteto chama de imperturbabilidade da alma. Aquele que se mantém firme nesta posição transcende qualquer possibilidade de vulnerabilidade diante do que o mundo externo dispõe. Assim, a própria rejeição torna-se mais uma ocasião para a demonstração da fortaleza estoica, uma chance para mostrar que não se está refém das opiniões dos outros. A resiliência que brota da compreensão estoica sobre o não é também uma ferramenta ética na relação com os outros. Aquele que suporta a rejeição sem perder sua compostura internaliza uma ética da paciência e da compreensão. Entende que a recusa alheia não é um ataque pessoal intencionado, mas antes um fenômeno neutro, resultado das próprias circunstâncias e preferências do outro, que não tocam a integridade do autarca virtuoso. Essa postura aumenta a confiança geral e o respeito espontâneo, porque não se manifesta como arrogância, mas como domínio próprio. O homem estoico, em sua amplitude serena, mostra ao mundo que a verdadeira grandeza reside na firmeza interior e na aceitação equilibrada do que lhe é externo, por mais duro ou inesperado que seja. Por fim, a atração magnética do caráter estoico diante da rejeição é aquilo que levamos na raiz mais profunda. A certeza inabalável de que o valor do nosso ser está nessa integridade moral que não muda conforme as circunstâncias externas. Este é o tipo de poder que não se encontra às margens da vontade alheia. É uma força soberana, alegre na sua autossuficiência e indestrutível frente às negações do mundo. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto nos convidam a ver no não um terreno fértil para o crescimento do alma, pois somente aquele que sabe ser completo em si mesmo pode verdadeiramente tornar-se irresistível aos olhos da vida e dos homens. A honestidade, expressa no grego clássico pela palavra parrésia, é uma virtude que transcende a mera comunicação. É a manifestação corajosa da alma que, imune ao desejo de aprovação efêmera, revela-se nua em sua essência. Marco Aurélio nos lembra que a vida é curta para enfeitar-se com máscaras alheias ou exageradas, que nos fazem esquecer quem realmente somos. Sua advertência é clara. Viver segundo a razão e a verdade internas desafia o imediatismo social e a superficialidade das conveniências externas, e é justamente essa discrepância entre o ser autêntico e o querer agradar que nos torna magnéticos. O homem que domina essa arte não mais depende do aplauso ou da aceitação casuística, pois, como escreve Epicteto, sua fonte de contentamento repousa no interior e não no exterior, na vontade inabalável de dizer o que pensa e de ser o que é, sem medos ou disfarces. A integridade, inseparável da honestidade, desenha-se no caráter como a linha reta que une o pensamento à ação, sem becos ou desvios que ambicionam encantar os olhos do mundo. Sêneca defende que a verdadeira grandeza não reside na multidão de seguidores, nem em palavras cheias de artifícios, mas na coerência intransigente com nossas convicções mais profundas. É essa firmeza, ainda que solitária, que impõe respeito e admiração silenciosa, pois o homem que fala o que pensa e que faz o que fala é o único capaz de construir relacionamentos verdadeiros, fundados na confiança e na reciprocidade genuína. A falsidade, por mais que tenha seu palco, é efêmera e cansativa. A cada mentira, a alma se parte e o ser se degrada. A virtude, por sua vez, fortalece e atrai, porque sabe que vale mais um olhar sincero e uma palavra verdadeira do que 1000 aplausos vazios. Neste mundo de aparências e ruídos ensurdecedores, a coragem de ser quem se é, crua e despida de máscaras, representa indiscutivelmente o maior diferencial de atração pessoal. Epicteto nos convida a não temer o julgamento alheio, lembrando que nada está sob nosso controle, a não ser nossa própria atitude. Quando rejeitamos a pretensão de agradar a todos e escolhemos o caminho da honestidade intelectual e moral, tornamo-nos faróis para aqueles que buscam uma bússola segura. Afinal, não é a aparência que lastreia a atração duradoura, mas a consistência do caráter que gera confiança no outro.
Em tempos onde a superficialidade é moeda corrente, a autenticidade e a parrésia deslancham uma forma de magnetismo viril, simples e poderosa. É como se a alma, libertada das amarras da opinião, pulsasse em sua verdade com o ímpeto da liberdade interior, hipnotizando quem se aproxima pela força desse brilho legítimo. O paradoxo da parrésia é que, embora possa causar estranhamento por não se acovardar diante das pressões sociais, ela não cria inimizades profundas, mas sim uma espécie de respeito temeroso. Marco Aurélio enfatiza que o sábio estoico não busca causar burburinho ou controvérsia, mas não foge dela quando necessário. A honestidade, então, torna-se um exercício de equilíbrio interior, que requer não apenas coragem, mas também temperança e sabedoria para articular a verdade, sem violência inútil ou vaidade. Agir com integridade rumo à clareza e à transparência tem o poder de dissolver ilusões, restituindo à comunicação a sua função primordial. O encontro autêntico entre seres. É esse encontro que fortalece laços e multiplica o magnetismo pessoal, tornando a presença inesquecível e apoiada na confiança recíproca. Esta coragem ética inerente ao caráter estoico contém, portanto, uma dimensão revolucionária. Não no sentido de revoltas externas, mas naqueles pequenos ou grandes atos cotidianos de recusa ao engano e ao disfarce. É um gesto de rebeldia silenciosa contra o conformismo imposto pelas convenções sociais que destroem o indivíduo, para manejá-lo como objeto de aprovação. Sêneca nos alerta que a servidão voluntária é espelho do medo em não ser amado pelo que verdadeiramente somos, alimentado pela ilusão de que a felicidade está fora do domínio da razão. Libertar-se dessas correntes é realizar a autossuficiência, autarquia, força inerente da alma que não depende das luzes instáveis do reconhecimento exterior. Quando essa virtude pulsa, ela não apenas impõe respeito. Ela concede uma atratividade profunda que nenhum adereço superficial é capaz de alcançar. O comportamento pautado pela parrésia implica, mais do que tudo, na responsabilidade de ser claro consigo mesmo e com o mundo. Epicteto ensina que a voz da razão deve prevalecer sobre o clamor das paixões e das opiniões alheias, deixando que o indivíduo seja sólido, mesmo que se apresente contra a maré dos consensos midiáticos ou das expectativas sociais. Esse alinhamento entre consciência e ação revela a dimensão ética do magnetismo pessoal, pois ser irresistível no plano do caráter é ser inquestionavelmente íntegro. A autossuficiência, longe de significar isolamento, é o estado do espírito que, por sua estabilidade e clareza, se torna irresistível, a força silenciosa da alma tranquila, desprovida de necessidade de validação externa, portanto verdadeira e completa em si mesma. A honestidade viril do estoico é, assim, um convite para que o homem moderno recupere seu poder primordial, o poder da palavra e da presença verdadeiras. Rejeitando qualquer forma de duplicidade ou hipocrisia, essa honestidade é momento de encontro entre o ser e o mundo, onde as máscaras caem e o ser autêntico explode em protagonismo sereno, não arrogante, mas firme. A atração magnética que se origina dessa postura é a consequência inevitável de uma alma imersa na virtude, cuja estabilidade e transparência provocam admiração e confiança genuínas, únicas e duradouras. O carisma que adquiriremos, então, não é forjado pela exibição, mas pela coragem de sermos, a despeito das tempestades sociais, o que a razão, a ética e a integridade nos declaram ser. Da mesma forma que Sêneca alerta para a fragilidade das opiniões humanas e a futilidade de tentar agradá-las, aprendemos que o magnetismo pessoal nasce da escolha consciente de não se curvar à tirania da popularidade ou do medo da rejeição. A honestidade libertadora dissolve o peso ardiloso das máscaras e cria um ambiente onde a confiança pode prosperar, pois nada é mais atraente do que a sinceridade que não se vende ou negocia. Tal postura exige deferência ao próprio juízo, que se faz solidez inabalável. Marco Aurélio vivificava essa lição na prática cotidiana, transformando seu império em laboratório da virtude, onde a honestidade e o dever eram indissociáveis do exercício do poder e da presença pessoal. O resultado é um ímã invisível,
poder que transcende o físico e abriga a força maior da alma autêntica. Assim, a parrésia estoica é inseparável do exercício de uma coragem ética que se torna imantada pelo propósito da vida virtuosa. O ser que fala a verdade com serenidade e age segundo integridade é irresistível não porque busca ser, mas porque simplesmente é. A atração gerada por isso não se baseia no efêmero, nem na manipulação, mas é consequência da harmonia interior entre razão e paixão virtuosamente guardada, sustentando um magnetismo que é profundo, duradouro, e que reedifica em seus traços mais nobres a própria ideia do que significa ser humano no silêncio de sua essência mais pura. Afinal, como ensinam os mestres estoicos, o drama da existência humana não está na ausência de certezas externas, mas na fidelidade cravada no interior, onde reside a verdadeira liberdade e o verdadeiro amor próprio. Observar a própria natureza da atração interpessoal a partir da perspectiva estoica é um exercício de profunda elevação da mente. É como se ascendêssemos a um ponto de vista privilegiado, uma visão de cima, que nos permite contemplar as forças que movem os relacionamentos com a clareza do céu límpido, livre das tempestades da paixão desordenada e do apego cego. Marco Aurélio, em suas meditações, muitas vezes nos lembra que as ações alheias não interferem na integridade do nosso ser interno. Assim, quando aplicamos essa observação aos laços que cultivamos, entendemos que a verdadeira afinidade nasce da convergência silenciosa entre caracteres virtuosamente firmes e não do apelo efêmero do desejo superficial. O olhar de cima é, portanto, o fim das ilusões emocionais que muitas vezes nos escravizam, pois posiciona o indivíduo diante da imutável ordem natural, onde tudo encontra seu devido lugar e valor. Em tal condição, a atração não é mais uma competição por aprovação externa ou uma luta por possessões temporárias, mas uma harmoniosa manifestação da razão intrínseca que rege o cosmos e a alma. Esse distanciamento contemplativo reconduz o foco para a autossuficiência, o estado de autarqueia tão caro a Epicteto e à tradição estoica. Autossuficiência não é isolamento, muito menos aridez emocional. É a solidez interior que permite ao indivíduo permanecer íntegro e equilibrado, independentemente das tempestades externas do afeto ou do desejo. É esta qualidade que irradia uma força magnética inconfundível, pois nada há mais atraente do que a serenidade da alma, que não depende da aprovação alheia para existir. Epicteto exorta que o homem livre não está à mercê do curso dos eventos ou das vontades dos outros, mas que mantém seu centro intacto e movido exclusivamente pela virtude. Sob essa luz, o desejo deixa de ser um senhor para tornar-se um mensageiro, uma simples nota na sinfonia da existência, que não desvia o sábio de sua marcha firme em direção à excelência moral. Quando colocamos o desejo em perspectiva dentro da ordem natural das coisas, reconhecemos que ele é uma energia legítima, mas com limites definidos pela razão e pela virtude. Não há na cosmovisão estoica negligência ao desejo, mas sim uma educação da vontade para que ele sirva aos propósitos mais elevados da alma. Sêneca, em suas cartas morais, lembra-nos da necessidade de dirigir o desejo para aquilo que verdadeiramente importa, para os fins próprios da alma virtuosa, e não a busca incessante e vã do prazer transitório. Neste sentido, o verdadeiro magnetismo pessoal surge não da entrega indiscriminada aos objetos do desejo, mas da moderação e da disciplina que preservam a coerência interna e fortalecem a capacidade de amar com discernimento. Este amor, longe de se perder na pose ou no movimento errático das paixões, reflete uma paz profunda, uma estabilidade luminosa que absorve e transforma todo o entorno. A paz interior, então, revela-se como o perfume mais atraente de um ser humano. Não aquele perfume efêmero das palavras vagas, das promessas vazias ou do sorriso que esconde tormentos, mas o hálito calmo que emana da alma reta, tomada pelo silêncio suficiente para ouvir a sua própria razão e para acolher o mundo em sua justa medida. Marco Aurélio nos instrui a erguer-se pela manhã com um propósito,
e a aguentar o melhor e o pior com igual dignidade, sabendo que todos fazem parte do mesmo tecido universal e que o bom caráter é o fio que mantém a coesão do próprio ser. Esse equilíbrio interior irradia uma influência invisível e irrefutável, que não depende de títulos, bens ou aparências, mas da solidez do espírito que, diante das adversidades, permanece sereno e imperturbável. É nesse estado de serenidade autêntica que o estoico encontra sua forma mais elevada de atração, aquela que transcende o efêmero e conquista de forma duradoura, pois funda-se na confiança e na admiração que só a constância da virtude pode despertar. O magnetismo assim construído não exige manipulações nem joguetes sociais. Ao contrário, ele deriva da transparência da alma que sabe quem é e do que é capaz, que não teme as mudanças, porque sabe que nada externo pode ferir sua essência. Esta é a força viril da alma estoica, aquela que dança em silêncio com o próprio destino e transforma qualquer encontro num tributo à razão, à coragem e à justiça. Nesse entrelaçar de virtude e autossuficiência, o indivíduo se torna um farol no mar das relações humanas, não porque se impõe pelo ruído ou pela lisonja, mas porque sua presença comunica uma mensagem profunda e inabalável, a da integridade e da responsabilidade consigo mesmo e com o cosmos. Sêneca confere à amizade uma dimensão quase sagrada quando afirma que só o homem virtuoso pode ser um amigo verdadeiro. A atração que nasce do caráter é, pois, um símbolo da comunhão dos espíritos elevados, que se reconhecem mutuamente sem esforço, sem necessidade de máscaras ou interesses mesquinhos. Esta visão amplia a compreensão do desejo, reformulando-o como um ingrediente não do corpo, mas do espírito, uma força tão natural quanto o vento que sopra sobre as águas profundas da alma. Por fim, esta atitude externa, fruto do cultivo estoico, evita que o individual se perca no outro, preservando uma autonomia que não exclui o vínculo, mas o fortalece. O estoico sabe que o ser humano é parte e todo, que nada está separado, mas reconhece ao mesmo tempo que seu valor não depende do ápice momentâneo do entusiasmo alheio. Sua liberdade interior é a base do relacionamento autêntico, um solo fértil onde o amor e a amizade crescem livres da sombra da necessidade ou do medo do abandono. A atração que emerge desse contexto é, portanto, de uma natureza diferente daquela que parte da fragilidade e do anseio. Ela é uma adesão silenciosa e poderosa à ordem da virtude e da razão, um magnetismo que caminha lado a lado com a paz interior e se torna indissociável da própria identidade do sábio. Este perfume sereno que somente o espírito em paz pode exalar, age como um convite implícito, um lembrete mudo daquilo que realmente importa no jogo dos afetos humanos. A liberdade do caráter para amar, admirar e ser admirado sem perder a si mesmo, a consciência tranquila diante do desencanto inevitável e a entrega consciente e volontaire ao fluxo do universo. Marco Aurélio nos convida a ver cada pessoa como parte do todo universal, e nessa visão não há espaço para ciúmes possessivos nem para devanecentes ilusões. O que resta é o magnetismo inquebrável da alma que sabe seu valor, e assim se torna irresistível não por força ou poder mundano, mas pela magnitude de sua quietude e retidão. Indispensável, então, é fortalecer diariamente essa visão e cultivá-la até que se torne o próprio tecido da presença, o perfume indispensável que demonstra, sem palavras, a grandeza do espírito humano alinhado com a ordem e a razão eterna. Na vastidão da existência, onde as paixões tendem a confundir o juízo e os impulsos a dissolver a integridade, o homem estoico emerge como um farol de equilíbrio e força serena. Marco Aurélio, na sobriedade das suas meditações, não apenas nos lembra da efemeridade dos eventos, mas, sobretudo, nos desafia a cultivar a tranquilidade interna, independentemente das circunstâncias exteriores. Essa invulnerabilidade emocional não surge da indiferença superficial, mas de uma conquista profunda da razão e da virtude, elementos que transformam o caráter em seu mais puro magnetismo. É nesse estado de domínio sobre si mesmo que a verdadeira atração acontece. Não uma busca por aprovação alheia ou por bens transitórios,
mas uma ressonância natural que vem de ser o próprio arquiteto do próprio destino. Assim como Sêneca nos ensina, a autossuficiência, ou autarqueia, não é um isolamento narcisista, mas uma independência da alma em relação às contingências externas, dinheiro, elogios, fortuna, que usualmente desviam o foco do que é realmente valioso. Quando a imagem que projetamos é uma manifestação da excelência moral, da integridade e da responsabilidade consigo mesmo, ela passa a irradiar uma força magnética difícil de ser ignorada. Neste ponto, o admirador não é um mero espectador eventual, mas um parceiro que reconhece na virtude a substância mais luxuosa que a existência pode oferecer. A atração, portanto, deixa de ser um jogo fadado a desejos efêmeros para se tornar um projeto compartilhado, sustentado pela admiração mútua de espíritos alinhados a um propósito maior. Epicteto, ao exaltar a liberdade do sábio como a verdadeira expressão da virtude, coloca em paralelo o domínio dos conhecimentos externos e o domínio de si mesmo. O homem estoico não se submete aos caprichos do destino, mas se levanta a cada instante, consciente de que o único verdadeiro poder que pode controlar é sua própria mente. Essa autonomia interior configura uma figura de dignidade e presença que não depende da aprovação nem do aplauso, mas que, paradoxalmente, conquista-os pela medida de sua autenticidade e firmeza. Não é o produto do que se possui, nem das conexões transitórias, mas a essência daquilo que o indivíduo se torna através do exercício constante do dever, da razão e da retidão. Essa condição de autodomínio e perfeição do caráter funciona como uma espécie de espelho para o outro, suscitando não a inveja ou a competição, mas um convite silencioso à transformação e à elevação pessoal. O estoicismo, longe de ser um simples conjunto de dogmas ou prescrições, é um caminho para a harmonização das paixões e para a serenidade que nasce do alinhamento inabalável com uma vida guiada pela virtude. A atração que se manifesta diante do caráter impecável é, na verdade, uma projeção daquele ideal que todos carregam em si, porém raramente cultivam. O homem que busca os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto encontra, nesse exercício, a moldura onde pode esculpir sua identidade autêntica e coerente com as leis universais da razão. No âmago dessa filosofia, a transformação do desejo em admiração mútua integra o indivíduo a uma esfera social elevada, onde o reconhecimento não é mera troca externa, mas frutificação de um cultivo interior. A atração magnética não reside no esconderijo de segredos sedutores ou em imponência material, mas no testemunho silencioso de um ser que transcende a fragmentação emocional para viver em harmonia com a razão e a virtude. Assim, o homem estoico não busca ser aceito ou amado, mas ser coerente consigo mesmo até o ponto em que essa coerência se torna irresistível para aqueles que reconhecem, sensivelmente, o valor da autenticidade e da força significativa da alma. O ideal do homem virtuoso, conforme delineado pelos mestres do estoicismo, não é um estado utópico ou inacessível. É um convite constante à perseverança frente às adversidades, uma chamada para domesticar as paixões que turvam a mente e para cultivar a sabedoria que acalma o espírito. É nesse ajuste fino entre desejo e razão, força e serenidade, que se funda o verdadeiro magnetismo do caráter. Quando se é dono de si mesmo, quando a liberdade interior supera as contingências externas, o indivíduo torna-se não apenas uma figura respeitada, mas o prêmio definitivo de sua própria vida. Alguém para quem a virtude não é apenas um ideal, mas a prática vida cotidiana. Aceitar esse convite é encarar de frente a responsabilidade existencial de ser o protagonista da própria jornada. É compreender que o poder mais tangível e transformador está na adequação do caráter aos ditames da razão universal e no cultivo obstinado do que pode ser controlado, os pensamentos, as emoções e as ações. Tal domínio é, paradoxalmente, o caminho para a verdadeira liberdade. A liberdade que não se rende às opiniões volúveis ou aos impulsos fugazes, mas que se sustenta na autonomia que nos torna completos e irresistíveis, não pela aparência, mas pela substância. A virtude, assim, transcende o mero fazer para se tornar o ser.
e nesse ser reside a mais profunda atração. Aqui ecoa pelo tempo, inspirando a todos a contemplar e buscar a mesma harmonia interior. Portanto, o estoico não é apenas um homem calmo ou reservado, ele é o protótipo do equilíbrio entre força indomável e serenidade imperturbável. Ele é a personificação daquilo que a humanidade mais valoriza, embora muitas vezes negligencie em sua pressa desenfreada: a autenticidade, a responsabilidade, a perseverança no bem e a confiança imutável na ordem racional do cosmos. Nesse reflexo, descobrir-se dono de si mesmo é ser, ao mesmo tempo, luz e âncora para os que desejam navegar pelas tormentas da existência com dignidade. Quando o caráter assume essa forma íntegra e perfeita, ele se torna irresistível não porque busca encantar, mas porque simplesmente não pode deixar de atrair. Pois é a viva imagem do ideal humano elevado pela virtude. Essa é a grande conquista do homem estoico: desligar-se da armadilha dos desejos efêmeros e das expectativas externas, erguendo-se na sólida base do autoconhecimento e da virtude. Tal estrutura apreende a verdadeira essência da existência humana, direcionando todo o desejo para uma admiração que é sinal e fruto da maturidade do espírito. O estoico é a síntese viva dessa transformação, um ser em que a conexão mais profunda não é produto da circunstância ou do acaso, mas do resgate cotidiano daquilo que realmente importa: a honra, a sabedoria e a liberdade interior. Ele é, por fim, o próprio prêmio, alguém que não somente inspira, mas que vive como um farol para todos aqueles que ainda buscam a rota segura entre os mares revoltos do mundo.